Meus caros, o que essa terça-feira de Liga dos Campeões nos reservou, hein? Fortes emoções. Você aí, que não torce nem para o Porto e nem para o Arsenal, eu tenho certeza que você estava na torcida pelas grandes penalidades. Nada mal, né? Uma terçazinha, à noite de Liga dos Campeões, por que não? Por que não os pênaltis? Mas, obviamente, como nessa história eu tinha lado, vocês sabem que eu torço pelo futebol português aqui, e o Porto representa muito isso, obviamente que eu fiquei tenso, nervoso, e no final o Arsenal conseguiu levar a melhor. Classificação justa diante da perfeição nas penalidades, né? Acertando 4 batidas, o Porto perdeu 2, fez 2, e o Arsenal está nas quartas de final da Liga dos Campeões. Nesse vídeo aqui a gente vai analisar o jogo, analisar os grandes momentos, os grandes personagens, falar um pouquinho do mérito do Arsenal de ter se classificado, mas também deixar um recado claro, porque no vídeo da prévia na segunda-feira, e não só no Twitter, em outras redes sociais, eu tive muitos comentários, muita gente falando o seguinte: o Porto vai tomar uma pancada, o Arsenal vai atropelar, o Arsenal vai amassar, não vai dar nem gosto, não vai dar nem cheiro. E não foi bem assim, né? Não foi bem assim. Foi um jogo muito duro, uma batalha, um jogo que vai ficar marcado na história das duas equipes, que fazia 14 anos que o Arsenal não chegava onde está chegando nesse momento. Mas a verdade é que o Porto foi muito valente diante de todo o cenário, todo o contexto, de todo o orçamento que estava presente do outro lado, que ficou muito claro não só no 11 inicial, não só na capacidade individual, mas também nas substituições ao longo do jogo. Ninguém pode colocar a culpa nisso, o futebol é do jeito que é, mas tem que se dar mérito a um time que tem um orçamento muito menor, que dentro dessas oitavas de final, em termos de avaliação de mercado, só perdia para a Lazio e a Lazio já caiu fora, então era o time com menor avaliação de mercado, e que conseguiu chegar no Emirates e fazer um grande jogo. Likezinho aí para mim, vai, tô gravando esse jogo depois de 2 cervejas, porque eu tive que baixar a tensão durante a partida. Também quero comentários de vocês, o que vocês acharam do jogo. Não venham aqui os vacilões da vida. Foi uma massa, foi uma massa. Só para me tirar do sério, né? Beijo para vocês. E se inscrevam no canal, quem não é inscrito ainda. Pô, ajuda bastante, a gente estar num ritmo legal e não vamos perder isso. Bom, vamos lá. Eu acho que foram 2 tempos distintos e, curiosamente, no primeiro tempo que o Porto foi melhor na sua proposta, foi o momento que o Arsenal conseguiu fazer um gol lá na casa dos 40, 41 minutos, o que acabou destravando um pouco o jogo e quebrando um pouquinho da estratégia do Sérgio Conceição para a partida. Qual foi essa estratégia? Primeiro, chamar o Arsenal, para o Arsenal fazer uma marcação alta e o Porto conseguir avançar em transição ofensiva com qualidade, mas isso não foi feito de uma forma tão coerente pelo Porto durante o jogo e eficaz. Eu acho que um dos grandes erros do Porto foi exatamente ficar buscando a bola longa toda hora. O Porto chamava o Arsenal vinha com 3, 4 jogadores apertar a marcação e o Porto quebrava essa bola muito pelo Otávio pelo lado esquerdo, tentando acionar a velocidade na bola longa e no lançamento o Galeno, o Evanilson, o próprio PP, ou do outro lado o Francisco Conceição, e essa bola se perdia muito rapidamente. O Arsenal conseguia fazer esse bloqueio e voltar a pressionar. Isso fez com que o Porto, durante todo o jogo, tivesse uma dificuldade intrínseca, que custou as pernas dos jogadores, o físico dos jogadores. O Porto não conseguiu respirar por conta disso. Eu acho que isso foi uma nuance muito, muito relevante dentro do jogo, porque o Porto não conseguiu explorar com qualidade
a velocidade dos seus jogadores, a transição ofensiva, não conseguiu a qualidade no PP fazer essa ligação na bola no chão, sempre na bola longa, aérea, o que dificultou demais. E no segundo tempo e na prorrogação a gente viu quanto o Porto fisicamente estava desgastado. Mesmo assim, no primeiro tempo, o Porto conseguiu controlar bastante as ações, conseguiu rivalizar, inclusive, na posse de bola, nas finalizações, contra um Arsenal um pouquinho afoito, né? Eu esperava um Arsenal mais predominante nos primeiros 20 minutos, mas não foi o que a gente viu. Poucas finalizações, o Arsenal errando muitos passes, muitas concatenações, e o Porto, na sua valentia dentro da marcação, conseguindo dobrar a marcação, conseguindo cortar a linha de passe, conseguindo fazer um jogo para travar as melhores ações de um Arsenal que, em termos individuais, é muito, muito superior. A gente viu um duelo muito interessante pela direita e viu aí um desequilíbrio. O Saka, quando conseguia cair por ali, junto com o lateral direito do Arsenal, incomodava muito, muito o Otávio e o Wendel. Foi uma batalha ali daquele lado para conseguir parar o Saka no 1 contra 1, ou nas jogadas em velocidade, nas jogadas de linha de fundo, e o Porto conseguiu fazer isso bem no primeiro tempo. No finalzinho do primeiro tempo, o gol eu acho que é uma desatenção, um corte mal feito pelo Wendel, que vai para o meio. O Odegaard pega essa bola e aí é o seguinte, meu amigo, se você não tem uma pressão forte para cima do portador da bola, e quando o portador da bola é o Odegaard, você se coloca numa situação de perigo, ainda mais naquela faixa de campo, né, onde ele consegue dar um passe enfiado, onde ele consegue dar um passe vertical que quebra a defesa e encontra o Trossard. Uma boa jogada do Odegaard, e aí vale o nível individual do jogador. Colocou o Trossard na cara do gol, o Pepe ainda demorou um pouquinho para fazer o bloqueio e o Trossard fez 1-0. Isso mudou um pouquinho as ações do segundo tempo, deu mais confiança ao Arsenal, deu mais pressão ao Porto, que precisava colocar mais a bola no chão para conseguir fazer um gol, precisava fazer um gol. O Francisco Conceição, antes do jogo, deu uma entrevista para o Fred Caldeira exatamente falando sobre isso, falando sobre o gol que o Porto precisava fazer para se classificar e não conseguiu achar esse gol. No primeiro tempo ainda teve uma ou duas chances com o Evanilson e tal. O goleiro do Arsenal foi bem nas penalidades também, mas não deu. E na segunda etapa, o jogo foi ficando longo para o Arsenal. Acho que o Arsenal teve mais o domínio, teve mais oportunidades, mas só conseguiu concretizar isso em grandes chances no finalzinho da segunda etapa, né? Com uma defesa do Diogo Costa, no chute do Gabriel Jesus, e com uma outra bola do Saka que ele chutou muito mal. Em termos de finalização e estatística, que eu acho que é interessante a gente dar uma olhada, o Porto teve 41% da posse de bola contra 59% do Arsenal. O Porto teve 3 finalizações contra 4 do Arsenal no gol, né, enquadradas. No geral foram 13 do Arsenal e 10 do Porto. Ou seja, muito longe de um amasso, né? Um jogo duro, um jogo difícil, que a gente pode até apelidar, como eu falei aqui, de batalha. A nível individual, gostei muito do Odegaard, é um jogador muito diferente. Acho que ele foi o cara responsável pelas vezes que o Arsenal chegou com qualidade, desbloquear nesse último passe. O Havertz não fez um bom jogo, isso atrapalhou demais. Talvez o Gabriel Jesus, se tivesse entrado antes ou se tivesse começado, teria criado mais dificuldades ao Futebol Clube do Porto. O Saka foi muito bem, como eu tinha dito, no 1 contra 1, nesse lado direito, causou ali umas dificuldades muito grandes para a equipe portista. E enfim, do lado do Porto, eu quero destacar primeiramente o Pepe, né? Cara, 120 minutos. O Pepe tem 41 anos. O Arteta, que é o técnico do Arsenal, tem 41 anos. Que partidaça, mais uma vez, do Pepe. Controlando as ações defensivas, saindo para o jogo, ganhando na velocidade de jogadores muito mais jovens, como o Gabriel Jesus, como o Trossard, como o Havertz, ganhando no corpo, ganhando pelo alto. No finalzinho, aos 118 minutos, ele deu um pique ali, fez um corte impressionante, chamando os jogadores e liderando no processo também de vontade motivacional. Um jogador único, né? Vai fazer muita falta no futebol quando parar, mas tem que ser convocado pelo Roberto Martínez para a Eurocopa. É um jogador muito, muito especial,
dentro desse Porto. Já tinha sido assim em classificações heróicas do Porto em outros jogos. Me recordo da Juventus, naquela batalha em Turim, em que o Porto saiu vitorioso e passou para as quartas de final. Mas, enfim, falar do Pepe é chover no molhado, cara. 41 anos, rapadura, hein? Que rapadura especial, hein? Rapaz. Enfim, acho que o PP poderia ter colocado mais a bola no chão e feito mais essa ligação, mas dentro da medida do possível ali, foi um jogador diferente no meio-campo do Porto. O Varela e o Nico fizeram uma grande atuação. O Varela sai com problemas físicos, e aí fisicamente, quando eu estava falando da prorrogação, o Porto claramente tem um nível inferior pelo contexto do jogo, como eu expliquei, mas também pelo Arsenal, e você vê a diferença nas substituições, né? Entra Gabriel Jesus, entra mais 1, 2, 3 jogadores que tem um nível não apenas salarial e não apenas de valor de mercado, mas um nível de qualidade melhor do que os jogadores do Porto que entraram. Mesmo os jogadores do Porto também sendo valentes, né? O Gruitch entrou tentando fechar ali o meio-campo e fez isso muito bem durante a prorrogação, por exemplo. Mas aí você coloca um Taremi no lugar do Evanilson, é uma quebra ali de funcionalidade. São jogadores com características muito diferentes e você não consegue substituir no mesmo nível. Não que o Taremi tenha sido horroroso, mas o ponto é esse. E aí foi para as penalidades. Parabéns ao Raya, fez 2 defesas. Curiosamente, os jogadores da seleção brasileira, né, convocados, recém-convocados, o Galeno, que vai vestir a camisa da seleção brasileira, para quem ainda está com dúvida, a informação que a gente tem é que ele vai ser jogador da seleção brasileira. Tem a convocação de Portugal na terça-feira, mas não deve optar por Portugal, deve optar pelo Brasil. É um sonho de criança dele, a família está feliz, ele está muito feliz, publicou nas redes sociais, enfim. Acabou perdendo o pênalti. E só erra quem bate, né? Não adianta ficar aí de zoom, criticando o cara, porque, enfim, acontece com os melhores. Zico perdeu o pênalti, tá? Em 86. Copa do Mundo, inclusive. E outros perderam. Não desmerecem nada o que o Galeno fez nessa Liga dos Campeões. 5 gols, 4 assistências, foi um dos protagonistas do Porto. É o jogador protagonista brasileiro nesse momento da Liga dos Campeões. Não tem outro que jogou mais que o Galeno. E o Wendel, cara, perdeu o pênalti. Acho que o Wendel bateu na trave, né? Deu um pouquinho de azar ali, mas também, enfim, é outro que teve a personalidade de bater num jogo grande como esse. Parabéns ao Arsenal. Eu acho que, contando esse jogo, mereceu a classificação. O Porto também, se passasse, mereceria pelo desempenho, mas futebol é assim, velho. Não tem muito segredo, né? As coisas, elas são definidas nos mínimos detalhes, num passe do Odegaard, um mel, e depois nas penalidades. Assim é. E parabéns ao Arsenal, que se classificou. Parabéns ao Futebol Clube do Porto pela valentia, pela ousadia e por mais uma vez provar que não é qualquer clube, além do Liverpool, que atropela esse Futebol Clube do Porto. Precisa de muito, tá? Muita casca nessa Liga dos Campeões, é uma pedra no caminho, e foi um jogo importante para provar também para o Arsenal um pouquinho do gosto de um jogo de mata-mata de Liga dos Campeões. Vamos ver no sorteio quem que os ingleses vão encarar. Ó, sorte também do seu Fred Caldeira, cara. Porque eu ia estar insuportável no melhor futebol do mundo amanhã, se o Porto se classifica. Eu iria estar insuportável. Um beijo para vocês. Ah, esqueci de falar do Barcelona. Tá aí na thumbnail. O Barcelona não viu o jogo, porque, enfim, estava ali focado, mas é aquilo que a gente falou antes. O encaixe do primeiro jogo dava provas de que o Barcelona tinha plenas condições de, em casa, passar do Napoli. Não teve, assim, grandes dificuldades. Alguns momentos do jogo sofreu mais, né? Pelos melhores momentos que eu vi. Mas passou. Parabéns ao Barcelona, que está nas quartas de final. Eu acho que é um time que bate no seu limite, dependendo do sorteio, chegando nessas quartas. Obviamente que tem alguns times que podem facilitar caminhos, como, por exemplo, Borussia Dortmund e PSV, que estão abaixo do nível dos outros. Mas é importante para o Barcelona chegar. É um clube histórico, é um clube gigante. Para quem duvidava dessa classificação, também caiu do cavalo. Barcelona, mesmo com todas as dificuldades nessa temporada, tem qualidade, tem plantel para isso. Merece estar nas quartas de final da Liga dos Campeões. Agora sim, um beijo para vocês e até amanhã.
tem Borussia Dortmund e PSV aqui na Alemanha.